A vacinação é uma coisa importante, a precaução em relação a algumas doenças, mas nós vivemos uma crise vacinal em algumas áreas. Vamos falar sobre esse assunto agora, no nosso quadro Vida. Vida. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. E para falar mais a respeito desse assunto, eu vou contar com a ajuda da doutora Rosânia, que é infectologista, que está chegando aqui no nosso Jornal do Piauí. Doutora Rosânia, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado por atender ao nosso convite. Fique à vontade, porque eu queria mostrar para a senhora primeiro essas informações aqui. Olha, houve uma queda de cobertura de vacinação para doenças como cachumba, sarampo e rubéola desde 2013. E em 2016, foi a pior taxa de imunização dos últimos 12 anos, 84% no total, contra a meta que era de 95%. São as informações do Programa Nacional de Imunização. Doutora Rosânia, o que é que isso significa de risco para a saúde do brasileiro? Bom, é importante deixar bem claro que nós temos várias estratégias para prevenir doenças. Algumas podem ser prevenidas pelo uso de vacinas. Quando a população deixa de receber a vacina, às vezes por medo de efeitos colaterais que a vacina possa trazer, ou por imaginar que quase todo mundo está vacinado, a população está protegida. A gente pode deixar uma margem de pessoas que não está imunizada. Uma espécie de janela aberta que pode ser muito perigosa. E ter complicações. Então, em relação a essas doenças que foram citadas, por exemplo, o sarampo. Em alguns países europeus, há muito tempo a doença tinha sido erradicada e há muito tempo não é feita vacinação em massa. E a gente chega a se deparar no Brasil com pequenos surtos ou até algumas epidemias, quando algum brasileiro viaja para um desses países e se ele não está imunizado, ele traz a doença de volta e principalmente a faixa etária das crianças que não receberam o esquema completo fica muito sujeita a contrair essa doença. O sarampo é grave, o sarampo mata. Né? A propósito disso, doutora Rosânia, o brasileiro ele é acostumado a se preparar para uma viagem? Existe um trabalho especial para o viajante. O brasileiro está adaptado a isso? Saber que para onde ele vai precisa tomar uma vacina específica? Então, de uma forma geral, a gente já tem hoje, dentro do país, a parte do turismo se desenvolvendo cada vez mais, inclusive com essa consultoria das vacinas para a viagem. Inclusive, tem países que exigem que seja exibido o cartão vacinal com determinada vacina, senão a pessoa não consegue adentrar o país. Né? E já aconteceram no passado situações de pessoas que tiveram seus pacotes de viagem cancelados por não obedecer o tempo orientado, o esquema completo. Para algumas vacinas, em outros países existe a exigência da febre amarela, por exemplo, então a gente precisa ter muita atenção quando vai viajar. Esse índice de 84%, a pior taxa de imunização dos últimos 12 anos, isso pode ser revertido de que maneira? É um problema de política pública, é um problema de interesse, desinformação do paciente? O que a senhora observa na experiência? É um conjunto de fatores. A gente, infelizmente, também passou nos últimos anos por algumas crises de abastecimento, determinadas vacinas tiveram problema na produção, então a gente acabou tendo uma dificuldade de oferta, mas uma vez que é sanada essa dificuldade, a gente ainda observa na população uma dificuldade de manter seu esquema vacinal atualizado. As mães têm uma obrigação, enquanto tem crianças pequenas, de estar levando no posto e completando seu cartão. Mas quando entra na adolescência, na vida adulta, existem algumas vacinas que precisam ser feitos reforços ou mesmo ser exposto a vacinas que não foi exposto na infância e as pessoas muitas vezes não procuram voluntariamente. Bom, existem campanhas nacionais de vacinação que são realizadas, esses dias nacionais aí de imunização. Dia 9 de junho, inclusive, é considerado o Dia Nacional da Imunização. É importante que nos primeiros meses de vida a atenção seja especial com as crianças? Quando a pessoa nasce, né, o bebê, ao sair da barriga da mãe, ele traz muitos anticorpos do que a mãe vivenciou. Então, especialmente nos primeiros 3, 6 meses de vida, ele traz uma proteção pela amamentação, pelo leite materno e pela própria passagem de anticorpos da mãe, enquanto ela estava com ele dentro da sua barriga.
Passados esses 3, 6 meses, a criança vai sendo exposta aos agentes externos, vai sendo exposta ao mundo e a sua imunidade vai precisar ser desenvolvida. A vacinação nessa faixa etária é importante para acompanhar o desenvolvimento da imunidade da criança. Então, a gente está oferecendo para uma criança que tem o peso correto, nasceu na época correta, porque, por exemplo, uma criança prematura com baixo peso, ela não segue o mesmo cartão de vacina de uma criança que nasce de 9 meses, né? Então, algumas situações precisam ser individualizadas. Algumas situações a criança nem pode mesmo ser vacinada, porque a imunidade pode ser tão comprometida que ela não vai ter como criar anticorpos frente àquela vacina. Então, a gente precisa individualizar em algumas situações, mas a grande maioria das crianças que nasce depois de um pré-natal sem maiores consequências, sem problemas, precisa ser feita sua vacinação. Começa já na maternidade com a vacina da BCG para evitar formas graves de tuberculose e da hepatite B. E depois completando o cartão até completar os 10 anos de idade. Calendário de vacina é uma coisa que só interessa para crianças? Os adultos podem relaxar com esse assunto? Não. Os adultos também têm algumas vacinas que são bem específicas para a faixa etária adulta. Algumas situações de pacientes com doenças crônicas, por exemplo, quem é cardiopata, tem problema pulmonar, se beneficiam muito de vacinas que ajudam a prevenir pneumonias. Né? Fora a vacina da gripe, que a gente sabe que gripe pode complicar com pneumonia, tem vacinas voltadas para bactérias que causam pneumonia. Então, são maneiras de reduzir essa morbidade tão grande que leva tantas pessoas para serem hospitalizadas. Os adultos não têm o hábito de guardar cartão de vacina. Isso é um problema, doutor? É um problema porque é importante ter documentado as vacinas, mas em muitas situações, quando há extravio do cartão, dependendo se a pessoa souber o posto onde ela fez uso, é possível tentar resgatar aquela informação. Segunda via. Isso. Mas se for uma perda total, nem essa lembrança ele tiver, também é possível recomeçar o esquema a qualquer faixa etária. Bom, mas aí recomeçar o esquema ela pode fazer onde? Normalmente, considerando o serviço público de saúde, a grande maioria dos postos de saúde tem sala de vacinação. E aqueles esquemas mais básicos tem como já se fazer a orientação na própria sala de vacina. Algum caso mais específico, alguma dúvida, pode estar procurando o seu clínico ou vendo algum especialista, né? Muita gente também imagina, doutora Rosânia, que o dia de se vacinar é só quando tem campanha nacional de vacinação. Qual é o papel dessas campanhas de vacinação? O papel das campanhas é aquele dia de chamamento, onde se desperta o interesse para a população. E para algumas pessoas, aquele dia realmente acaba sendo como um feriado, né? Vamos todos buscar o posto de saúde, mas é nesse sentido de dar um alavancamento no quantitativo de pessoas que devem ser vacinadas, de tentar melhorar esse percentual de cobertura. Mas no decorrer do ano todo, a gente sabe que tem postos de vacina funcionando e você pode estar indo atualizar seu cartão. Tá certo. Eu queria agradecê-la, doutora Rosânia. Muito obrigado pela participação aqui, agradeço demais. Um abraço a todos lá no São Marcos também. Certo. Muito obrigado pela participação conosco. Doutora Rosânia, infectologista, conversando conosco aqui no Jornal do Piauí.